O mundo precisa entender as coisas em termos de causa e efeito, mas o Buda nos ensina a ir além da causa e além do efeito, ir além do nascimento e além da morte, ir além da felicidade e além do sofrimento. Pense a respeito disso. Não existe onde ficar. Nós vivemos em um lar. Deixar esse lar e ir para onde não existe um lar, não sabemos como fazer isso, porque sempre vivemos com o vir a ser e com o apego. Se não podemos nos apegar, não sabemos o que fazer. Assim, a maioria das pessoas não quer Nibbana. Não existe nada lá? Absolutamente nada. Olhe para o teto e o piso aqui. O extremo superior é o teto. Essa é uma morada. O extremo inferior é o piso. E essa é outra morada. Mas no espaço vazio entre o piso e o teto não existe onde se sustentar. Uma pessoa pode se sustentar no teto ou no piso, mas não no espaço vazio. Onde não existe uma morada, ali é onde está o vazio, e colocando de uma forma simples, dizemos que Nibbana é esse vazio. As pessoas ouvem isso e elas recuam um pouco. Elas não querem isso. Elas temem que não verão os seus filhos ou parentes. É por isso que quando abençoamos pessoas leigas, dizemos que você tenha uma vida longa, beleza, felicidade e força. Isso faz com que elas fiquem realmente felizes. Sadhu, elas todas dizem. Elas gostam dessas coisas. Se você começa a falar sobre o vazio, elas não querem saber. Elas estão apegadas à moradia. Mas você alguma vez viu uma pessoa bem velha, com uma bela complexão? Você alguma vez viu uma pessoa bem velha, com muita força ou muito feliz? Não, mas nós dizemos vida longa, beleza, felicidade e força. E elas ficam realmente satisfeitas. Todas elas dizem Sadhu. Isso é o mesmo que o Brahmane que faz oblações para obter o que quer. Na nossa prática, nós não fazemos oblações. Nós não praticamos para obter algo em troca. Nós não queremos nada. Tranquilize a sua mente, nada mais, e acabe com isso. Mas se eu falar assim, vocês não se sentirão muito confortáveis, porque vocês querem nascer outra vez. Portanto, todos vocês que são praticantes leigos deveriam se aproximar dos monges e observar a prática deles. Estar próximo dos monges significa estar próximo do Buda, estar próximo do Dhamma. O Buda disse, Ananda, pratique muito, desenvolva a sua prática. Todos que veem o Dhamma, veem a mim, e todos que veem a mim, veem ao Dhamma. Onde está o Buda? Podemos pensar que o Buda aqui esteve e partiu, mas o Buda é o Dhamma, a verdade. Algumas pessoas gostam de dizer, se eu tivesse nascido na época do Buda, eu iria para Nibbana. Pessoas estúpidas falam desse modo. O Buda ainda está aqui. O Buda é a verdade. Independente de quem nasça ou morra, a verdade ainda está aqui. A verdade nunca parte do mundo, está aqui todo o tempo. Quer um Buda nasça ou não, quer alguém saiba ou não, a verdade ainda está aqui. Portanto, devemos nos aproximar do Buda. Devemos vir para dentro e encontrar o Dhamma. Ao encontrarmos o Dhamma, encontraremos o Buda. Vendo o Dhamma, veremos o Buda e todas as dúvidas se dissolverão. Colocando de uma maneira bem simples, é como o mestre Shou. Inicialmente, ele não era um mestre. Ele era apenas o Sr. Shou. Depois que ele estudou e passou todos os exames necessários, ele se tornou um mestre. E se tornou conhecido como Mestre Shou. Como é que ele se tornou um mestre? Estudando as coisas que eram necessárias. Dessa forma, permitindo que o Sr. Shou se tornasse o Mestre Shou. Quando o Mestre Shou morrer, os estudos para se tornar um mestre irão permanecer, e todos aqueles que estudarem se tornarão um mestre. Esse conjunto de estudos para se tornar um mestre não desaparece, tal como a verdade, cujo conhecimento permitiu a Buda tornar-se o Buda. Portanto, o Buda ainda está aqui.
Todo aquele que praticar e ver o Dhamma, verá o Buda. Nos dias de hoje as pessoas estão todas equivocadas. Elas não sabem onde está o Buda. Elas dizem: se eu tivesse nascido na época do Buda, eu teria me tornado um discípulo e ele me iluminaria. Isso é tolice. Vocês deveriam entender isso. Não pensem que ao final do retiro da estação das chuvas, vocês irão regressar para a vida leiga. Não pensem assim. Em um instante, um mau pensamento pode surgir na mente e vocês poderiam matar alguém. Da mesma forma, é necessário apenas uma fração de segundo para o bem brilhar na mente, e vocês já estão nesse ponto. Não pensem que vocês precisam se ordenar por um longo período para serem capazes de meditar. A prática correta está naquele instante em que fazemos cama. Em uma fração surge um pensamento ruim. Antes que vocês se deem conta, cometeram algum cama realmente pesado. E da mesma forma, todos os discípulos do Buda praticaram por muito tempo, mas o tempo necessário para se iluminar foi apenas um momento num pensamento. Portanto, não sejam desatentos. Mesmo nas menores coisas, empenhem-se, tentem se aproximar dos monges. Pensem seriamente sobre as coisas e vocês irão entender os monges. Bem, acho que isso basta, não? Já está ficando tarde e algumas pessoas estão ficando sonolentas. O Buda disse para não ensinar o Dhamma para pessoas sonolentas. Décimo capítulo. Entendimento correto. O lugar da equanimidade. A prática do Dhamma vai em sentido contrário aos nossos hábitos. A verdade vai contra os nossos desejos. Por isso existe a dificuldade na prática. Algumas coisas que entendemos como erradas podem estar certas, enquanto que as coisas que tomamos como corretas podem estar erradas. Por que isso? Porque as nossas mentes estão no escuro, não vemos a verdade com clareza. Nós, na realidade, não sabemos nada, e dessa forma somos enganados pelas mentiras das pessoas. Elas apontam o que é certo como sendo errado, e nós acreditamos. E aquilo que é errado, elas dizem que é certo, e nós acreditamos nisso. Essa é a razão porque ainda não somos senhores de nós mesmos. Os nossos humores nos enganam o tempo todo. Não deveríamos tomar essa mente e as suas opiniões como nosso guia, porque ela não conhece a verdade. Algumas pessoas se recusam a ouvir o que outras têm a dizer. Mas esse não é o caminho de uma pessoa provida de sabedoria. Uma pessoa sábia ouve tudo. Alguém que ouça o Dhamma deve ouvi-lo sim, quer goste ou não, e não acreditar cegamente ou desacreditar. Ela deve ficar em um ponto intermediário, no meio, e não ser descuidada. Ela ouve e depois reflete, proporcionando assim o surgimento de resultados corretos. Uma pessoa sábia deve refletir e ver a causa e efeito por si mesma, antes de acreditar naquilo que ela ouve. Mesmo que o mestre fale a verdade, não acredite, porque você ainda não conhece a verdade por si mesmo. É o mesmo para todos nós, incluindo a mim mesmo. Eu pratiquei antes de vocês. Eu já vi muitas mentiras. Por exemplo, esta prática é realmente muito difícil, muito severa. Por que essa prática é difícil? É só porque pensamos de forma errada que nós temos um entendimento incorreto. Antigamente eu vivia com outros monges, mas não me sentia muito bem. Eu escapei para as florestas e montanhas, fugindo da multidão, dos monges e noviços.
Eu pensava que eles não eram como eu. Eles não praticavam com a dedicação que eu praticava. Eles eram negligentes. Aquela pessoa era assim, esta assado. Isso foi algo que realmente me causou uma grande comoção. Foi a razão para minha contínua fuga. Mas quer eu vivesse sozinho ou com outras pessoas, eu ainda assim não tinha paz. Sozinho eu não estava satisfeito. Em um grupo grande eu não estava satisfeito. Eu achava que esse descontentamento era devido aos meus companheiros, devido aos meus humores, devido ao lugar onde estava morando, a comida, o clima, devido isso e aquilo. Eu estava constantemente buscando algo que satisfizesse a minha mente. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras.